Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos Grandes Verdades, às segundas, quartas e sextas, por algum tempo, nós vamos estar vendo as parábolas de Jesus. E é interessante vermos que Jesus ensinou muito através de parábolas. O que são parábolas? São pequenas narrativas que usam alegorias para transmitir uma lição moral. E mais, as parábolas são muito comuns, mas comuns mesmos no Oriente Médio, né? Naquela região onde Jesus viveu. Por isso, ele utilizava-se disso. É interessante vermos que existem parábolas, existem alegorias, e existe uma diferença muito grande entre uma das outras. Por exemplo, o livro Peregrino, de John Bunyan, é uma alegoria. Alegoria é uma representação alegórica no caminhar de um cristão pela vida. Os nomes e as circunstâncias encontradas no livro representam a realidade. Cada fato, cada característica, cada formação simbólica deve ser interpretados ponto a ponto por um significado real que possa ser corretamente entendido. Já uma parábola, ela, por sua vez, é fiel e ensina geralmente apenas uma verdade básica. Em suas parábolas, Jesus usou muitas metáforas. Por exemplo, um rei, um servo, as virgens, mas elas nunca se afastaram da realidade. Não estão nunca relacionados ao mundo de fantasia, mas é tudo ao mundo real. E é interessante vermos que as parábolas de Jesus, elas estavam perfeitamente... Nas parábolas, Jesus sempre estava familiarizado com a realidade da vida humana, em seus múltiplos aspectos e significados. Jesus tinha conhecimento de como cultivar a terra, lançar a semente, chipar as ervas daninhas e colher os frutos. Ele se sentia em casa, em uma vinha, sabia a época da colheita dos frutos da videira e da figueira, e estava a par de quanto se pagava por um dia de trabalho. Ele não apenas estava familiarizado com a rotina do fazendeiro, do pescador, do agricultor, do mercador, mas se encontrava igualmente à vontade entre os chefes de Estado, os ministros de finanças de uma corte real, os juízes das cortes de justiça, os fariseus, os coletores de impostos. Jesus compreendeu a pobreza de Lázaro, embora fosse convidado para jantar com os ricos. Suas parábolas retratam a vida de homens e mulheres e crianças, o pobre e o rico, os que são marginalizados e os que são exaltados. Pelo seu conhecimento da amplitude da vida humana, Jesus era capaz de ministrar a todas as camadas sociais. Ele falava a linguagem do povo e seus ensinamentos eram adequados ao nível daqueles que ouviam. Jesus usava parábolas para tornar a linguagem acessível ao povo, para ensinar as multidões a palavra, para chamar seus ouvintes ao arrependimento e à fé, para desafiar os que criam e transformar palavras em atos, e para exortar seus seguidores a permanecerem atentos. Jesus utilizou-se muito disso. A parábola era um recurso didático utilizado sempre por Jesus. Ele utilizou parábolas para comunicar a mensagem de salvação de modo claro e simples. Seus ouvintes podiam prontamente entender a história do filho pródigo, dos dois devedores, da grande ceia, do fariseu e do publicano. Por meio da parábola, eles se identificavam Jesus como Cristo que ensina com autoridade a mensagem redentora do amor de Deus. É interessante vermos isso, porque essa era a forma de Jesus ensinar. Eu gosto de dizer, que as parábolas ensinadas por Jesus, se pegarmos no nosso contexto goiano, no nosso goianês, a parábola é muito parecida a um caos. O caos é uma história. Tem a história com H, que é aquela que aconteceu e que é registrada. E tem a história com E, que é aquela que é a imaginação. Só que os causos de Jesus, eles sempre tinham um cunho moral. Eles sempre ensinavam uma verdade enorme que as pessoas precisavam saber e que muitas vezes estavam ocultas naquele texto. E é interessante que Jesus
Ele sempre explicava isso aos seus discípulos, quando eles estavam sós. E aí você vai me perguntar, mas então, é necessário treinamento em teologia e filosofia para a gente interpretar as parábolas? Não, não é necessário. É necessário, sim, entendermos um pouquinho da história, de gramática e a teologia da época, especialmente tentarmos entender o contexto em que Jesus falou, porque a parábola tem um contexto. Jesus está falando para um povo, numa época, por isso as parábolas elas têm esse contexto. E é isso que a gente vai fazer ou tentar fazer nas próximas semanas. Por isso eu quero te convidar a passear comigo pelas parábolas de Jesus. São textos fascinantes, verdades profundas, com pequenas coisas, pequenos ensinamentos. Amanhã a Renata estará com vocês e eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, fiquem em paz.